No final dos anos 90, os videogames estavam mudando para sempre. O PlayStation dominava as vendas, o Nintendo 64 trazia inovações que pareciam de outro planeta. E o nome Mario continuava sendo sinônimo de revolução. Mas em meio a tudo isso, surgiu um nome misterioso: Super Mario 128. Um título que prometia ser o próximo grande passo da Nintendo, mas que, estranhamente, nunca chegou às prateleiras. Hoje, meus amigos, nesse domingão à noite, vamos viajar no tempo para entender o que foi Super Mario 128, porque ele nunca virou um jogo e como essa ideia mudou a Nintendo para sempre. Para entender o mistério, precisamos voltar a 1996. Naquele ano, a Nintendo lançou Super Mario 64 e o mundo dos videogames nunca mais foi o mesmo. Foi o primeiro grande jogo de plataforma totalmente em 3D. A câmera, a liberdade de movimento, o design dos mundos, tudo era inovador. Super Mario 64 não só vendeu milhões, como definiu o que um jogo em 3D deveria ser. E, claro, deixou os fãs sonhando com uma sequência ainda mais impressionante. Em 1997, surgiram os primeiros rumores sobre o Super Mario 64 2 no Nintendo 64. Claro, ele começou a entrar em desenvolvimento para o Nintendo 64 DD, sendo a abreviação de Disk Drive, e originalmente Dynamic Drive. Ele era um acessório para o Nintendo 64, plugando ele através do Extension Port, que ficava do lado inferior do console e permitia ao Nintendo 64 discos magnéticos de 64 MB para aumentar a capacidade de armazenamento de dados. Só que esse periférico fracassou absurdamente e então a Nintendo cancelou todo tipo de projeto para o Disk Drive, incluindo o Super Mario 64 2. Ele estava no meio desses projetos cancelados e tudo que os fãs descobriram é que tinha somente uma fase desenvolvida para ele e que teria o tão sonhado multiplayer. Porém, ninguém nunca viu esse tal protótipo ou coisa do tipo, nem mesmo divulgado na internet. Então rolaram muitos rumores, até o ano de 2000, quando a Nintendo lançou seu novo console de 128 bits, o grandioso GameCube. Durante o evento da Space World, a Nintendo estava apresentando seu novo console, o GameCube. Foi lá que Shigeru Miyamoto, o criador do Mario, soltou uma bomba. Ele falou sobre um projeto chamado Super Mario 128, com uma demonstração que chamou muita atenção, e o que todos acharam que seria simplesmente Super Mario 64 2. Só que o Super Mario 128 fazia mais referência aos 128 bits do console do que o Super Mario 64 2 em si. A demonstração começa com o Mario saindo da caixa, um Mario totalmente desproporcional ao que conhecemos. Provavelmente o modelo ainda não terminado do mesmo. Ninguém entendeu nada sobre o projeto, então fica uma dúvida no ar como seria ele. Depois o Mario ergue uma caixa mostrando mais um Mario, e por aí vai, até o contador da tela chegar ao número 128, mostrando a quantidade de Marios na tela, com cada um com seus próprios movimentos e agindo por conta própria, fazendo de tudo, até derrubando outros Mario. E uma barulheira daquelas, pois 128 Marios gritando no pé do seu ouvido, então, né? Ele começa a mexer no cenário para ver a reação dos Marios, e no fim da demo é uma pizza. É? Pois é uma pizza entrando no GameCube, nem precisa dizer que isso é estranho, padrão japonês, né? Hoje em dia, vendo essa demo, pode até não ser nada demais, mas isso demonstrava o poder do console. E como sabemos, o GameCube é um baita console poderoso, e caro pra época, porque eu nunca vi um GameCube na minha vida. Acho que eu fui com a maioria também, só vi o PlayStation 2 e olha lá. Claro que se vocês forem ver isso, é um tanto avançado, até mesmo na época demonstrando que mesmo com 128 Marios em tela, não usava nem metade do processamento, e foi aí que começou o mistério, porque a partir desse momento ninguém sabia o que esperar e a Nintendo ficou em silêncio por muito tempo. Ah, essa época aí videogame era outra história, hein? Dá até saudade. Sem informações oficiais, os fãs começaram a criar suas próprias teorias. Alguns diziam que seria uma sequência direta do Super Mario 64, com mundos ainda maiores e gráficos impressionantes. Outros achavam que Super Mario 128 teria multiplayer para vários jogadores e até um mundo aberto, algo que nem existia direito na época. Em fóruns da internet, muita gente acreditava que seria o maior projeto da Nintendo até então. E então, na Space World, a Nintendo revelou o verdadeiro sucessor de Super Mario 64, o Super Mario Sunshine! Ok, não era o Mario 128, ele tinha o mesmo ritmo e estilo de Super Mario 64, em um mundo de plataforma 3D, porém com armas especiais e cara, ainda quero falar sobre ele um dia no canal, quem sabe, né? Enfim, Super Mario Sunshine foi um sucesso na época e obviamente vendeu horrores. Só que Mario é a mina de ouro da Nintendo e ela queria que ele vendesse mais. Meio que na visão da Nintendo não chegou ao nível de sucesso do Super Mario 64. Até que porque na época os fãs esperavam mais do jogo. Eu sei, hoje em dia ele tem seu reconhecimento, mas o pensamento de muitos na época foi tipo, legal, jogo da hora mesmo, pois é. E provavelmente isso causado pelo Super Mario 128,
que era o jogo do Mario que todos estavam esperando. E cada silêncio da Nintendo só alimentava mais a imaginação. Era como se Super Mario 128 fosse um segredo guardado a 7 chaves. E foi aí que as dúvidas surgiram. O que diabos aconteceu com este projeto? No finalzinho de 2002, Shigeru disse que estava dando continuidade ao desenvolvimento do jogo. E por aí vai, sempre a mesma fala nos próximos anos. E muitos esperavam que o jogo aparecesse na E3 de 2003. Porém, Miyamoto falou que o jogo seria grandioso demais e que estavam com medo de que os concorrentes o plagiassem. Ah, vá, Miyamoto, sei. Tá bom, vou acreditar nessa. E então ele só revelaria quando estivesse perto do lançamento. Então surgiu a expectativa sobre a E3 de 2004. Quem aí lembra quando tinha E3 ainda, hein? Bons tempos. Então a Nintendo revelou só pedrada aqui, cara. Um novo Metroid, um novo Zelda e o Nintendo DS. E ainda assim, cadê o Mario 128, Nintendo? Ele não apareceu e sequer foi mencionado. E ainda assim, em várias entrevistas, Miyamoto mantinha o mistério. Dizia que o projeto ainda estava em algum lugar e que os fãs ficariam surpresos no futuro. Resumindo, ele estava enrolando, né? Isso por mais de 2 anos, viu? Em 2005, Shigeru deu uma entrevista em uma rádio japonesa e disse que Super Mario 128 sairia para o projeto Revolution e que o tal console seria baseado neste jogo. O mesmo com Mario 64 no Nintendo 64. Ah, não me diga. Isso só fez aumentar as lendas e a esperança de que um dia, quem sabe, Super Mario 128 virasse realidade. Eu não sei se vocês sabem, mas esse era o codinome para o console Nintendo Wii. E com o começo das vendas do console, o jogo que todos estavam esperando ver era o tal do Mario 128. E então tivemos o Super... tivemos outro game, mas este jogo é o mais épico e o mais cinematográfico do Mario. Um título indispensável para quem tem o Nintendo Wii, ou sei lá, quem emula ele. Um baita jogo, e muitos começaram a pensar que talvez Mario 128 se tratasse de Super Mario Galaxy. Mas o Shigeru Miyamoto disse mais uma vez que não, Mario Galaxy não seria Mario 128, já que o time de desenvolvimento era outro. Mas, como sabemos, Mario Galaxy foi um sucesso absoluto e agradou a maioria dos fãs, e com isso o Wii foi o mais vendido de sua geração. E então Miyamoto falou uma coisinha bem pequenininha, né? Ele revelou que Super Mario 128 não iria acontecer e que a demonstração era somente para mostrar o poder do GameCube e testar novos elementos. Ou seja, ele somente enrolou e enrolou, mas acho que ao longo de um vídeo vocês perceberam isso. Com o tempo ficou claro que as ideias da demo foram parar em outros jogos. Aquele conceito de controlar vários personagens apareceu em Pikmin, um game que se deu início ainda no GameCube. A física dos mundos esféricos virou o coração de Super Mario Galaxy, e até algumas mecânicas de câmera e movimentação influenciaram os jogos do Zelda, especificamente o Twilight Princess. E os rumores de Super Mario 64 2 chegou ao seu fim, pois tivemos o remake do Super Mario 64 DS com vários personagens e o tão esperado multiplayer, que era para ter sido implementado no Disk Drive. Mas com tudo isso, vemos que por 7 anos a Nintendo e o Miyamoto aproveitou o hype de Super Mario 128, vendo que aquilo era apenas uma tech demo e, como vemos, foi somente um programa para testar novas funções que foi usado em outros jogos. Outros rumores dizem que Super Mario 128 seria real e que seria incrível e revolucionário mesmo, e que ele era tão pesado que o GameCube não aguentaria. Mas aí eu já acho que é papo de fã maluco mesmo. Mas e se a Nintendo tivesse feito o jogo mesmo? Como teria sido? Um mundo aberto gigante? Um Mario com 128 personagens jogáveis? Ou talvez um multiplayer revolucionário no GameCube? O que sabemos é que, pelo menos no papel, poderia ter sido um dos maiores jogos da história. Pois é, quem diria que teria tanta história por trás de uma tech demo? Mas, mesmo sem existir como jogo completo, Super Mario 128 deixou um legado. Ele representa a fase mais experimental e misteriosa da Nintendo, e prova que, às vezes, uma ideia não precisa se tornar realidade para marcar a história. E se nada disso foi o suficiente para você, tem o Super Mario 63 aí, esse sim existe de fato. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha, comente o que sabe sobre o Mario 128. Eu sou o Rick, até a próxima.